Fala, senhoras e senhores, meus aluninhos gloob-gloob do meu coração. Então, como eu havia prometido, promessa é dívida, eu não gosto de ficar devendo nada, então tô pagando as minhas dívidas aqui. O nosso feedback da P1 do primeiro trimestre de 2022. Senhoras e senhores, olha só, nós já conversamos em sala de aula, já fizemos aquela discussão, né? Aquele comitatus sobre a nossa prova de P1. Já falei para vocês que não foi uma prova fácil, foi uma prova difícil, realmente eu peguei pesado nela. Tiveram questões de concurso, questão de Enem, questão que cobrou bastante conhecimento de vocês, cobrou muito de vocês raciocinarem e não simplesmente decorarem o conteúdo e vir com ele decoradinho para a prova, exigiu um raciocínio. O tempo já não foi legal, vocês já me deram um feedback aí de que o tempo ficou curto, principalmente para você passar depois a limpo. Também fica um bizu, né, um bizuzinho. Encara, coragem, tenha fé, já mete caneta logo de cara, vocês já são nono ano. O sexto ano sim faz de lapisinho, vocês já são nono. Errou, parênteses, risco no meio, segue o baile, vamos que vamos. Senhoras e senhores, eu vou fazer a correção então na prova. Se ficar dúvida, se ficar algum problema, vocês peçam em sala de aula, vamos tirar todas as dúvidas. Não fiquem com dúvidas, vamos resolver, não fiquem com elas, vamos nos ajudarmos. Mas para nós ganharmos tempo, ao invés de ficar fazendo feedback em sala de aula, eu faço aqui, gravo, e você em casa vai ter a possibilidade de poder adiantar, voltar, pausear, ouvir mais de uma vez a questão que porventura você não entendeu. Ficou dúvidas? Não entendi ainda? Me chama, que daí a gente resolve junto em sala de aula, porque não podemos ficar com dúvida nenhuma. Fechou? Vamos lá então, deixa eu pegar a provinha aqui. Senhoras e senhores, a prova! A prova! Questão número 1, prova da SFSEX, Exército Brasileiro. Uma prova pesada, pesadíssima, inclusive para magistério e história, para você ser professor dos colégios militares do Exército Brasileiro. Então uma prova bem pesada. E ela começa assim, ó. Por volta da década de 1880, era óbvio que a abolição estava iminente. O parlamento, reagindo ao abolicionismo de dentro e de fora do país, vinha aprovando uma legislação gradualista, aquelas legislações abolicionistas. As crianças nascidas de mães escravas foram declaradas livres em 1871. Em 1885, a liberdade foi garantida para os escravos com idade superior a 60 anos, lei do sexagenário. O movimento abolicionista tornou-se irresistível nas áreas cafeeiras, onde quase 2/3 da população escrava estava concentrada. Com uma nova consciência de si mesmos e encontrando apoio em segmentos da população que simpatizavam com a causa abolicionistas, grandes números de escravos fugiram das fazendas. A escravidão tornou-se uma instituição desmoralizada. Quase ninguém opunha-se à ideia da abolição, embora alguns reivindicassem que o fazendeiro deveria ser indenizado pela perda de seus escravos. Um texto que faz uma introdução à questão abolicionista, uma daquelas 4 questões que fizeram com que o império viesse a cair. Com base nesse texto, então, considerando o excerto, considerando o texto em cima, o que se sabe sobre o assunto discutido, o assunto que está sendo discutido sobre a abolição da escravidão, é correto afirmar que... Vamos lá, senhoras e senhores, vamos encarar então. O gabarito já é a letra E, tá? Mas vamos ver por que estão erradas as outras questões. Eu vou botar essa prova também no Unimestre, então você vai poder assistir o vídeo, vai poder ter a prova, acesso, você vê as alternativas, todas elas. Talvez você possa ver o vídeo antes de eu entregar a prova física de vocês, mas eu já disponibilizo ela no Unimestre para que vocês possam visualizá-la. Vamos lá? Bora que bora? O abolicionismo foi uma forma de excluir a participação de negros alforriados, ou seja, que já tinham tido a sua libertação por alforria, da vida pública brasileira, negando à população negra o direito ao trabalho, saúde e educação. Veja que a primeira questão já é totalmente embaçada e já leva você, induz você a responder. Mas veja comigo, pensa comigo. O texto fala sobre os movimentos e as leis que fizeram o que a Lei Áurea fosse assinada pela Princesa Isabel. Então o trajeto até chegar lá.
Nesse trajeto, muitos foram alforriados, muitos já tinham conquistado sua liberdade, ou comprando sua alforria, ou seu próprio senhor lhe dava a sua alforria. E ele diz que em razão desse contexto todo, foi negado às pessoas que estavam livres agora da escravidão, o direito ao trabalho, à saúde e à educação. Foi negado por meio de leis, de legislações, o que de fato não aconteceu. De fato, não houve legislações vedando, não teve uma secção depois vedando, igual teve na África do Sul, no Apartheid, onde tinha escolas para as pessoas brancas, escolas para pessoas negras, transporte para pessoas brancas, transporte para pessoas negras. A rigor, em em tese, todos estariam dentro da mesma normalidade, todos seriam cidadãos a partir daquele momento. Não tinham direito ao voto ainda porque a Constituição de 1824 estava vigente. Então só tinha direito ao voto quem tinha terras, né, que era a Constituição da Mandioca. Mas estavam livres, em condição de liberdade. Isso na teoria. Na prática, às veras, até hoje, 2022, nós temos ainda racismo, nós temos preconceito, e tanto imagina logo depois da libertação do escravo, em que o escravo, antes dessas leis abolicionistas, era tido como uma mercadoria, era tido como coisa, nem era sujeito de direitos. E foi toda uma construção histórica, como o próprio excerto em cima atrás, de que a escravidão tornou-se uma instituição nefasta, uma instituição que acabou pegando muito mal, mas a rigor, não houve uma legislação. Vê, questão pedrada, cara, questão caveira, questão difícil. A A já tem uma cara de resposta certa, mas é nos meandros, é no meio delas que você encontra o que realmente está dito na questão, não responde ou não está coerente com o excerto. B, vamos lá. Um recurso inteligente e eficaz de controle político das províncias trazia como diferencial o ideal abolicionista, que pregava a igualdade entre todos os seres humanos. Esse controle político das províncias, a abolição da escravatura, ela acabou porque foi justamente por causa da abolição da escravidão que a questão política, que já com relação lá aos cafeicultores do Oeste Paulista, eles já vinham buscando a abolição, mas aqueles cafeicultores que apoiavam politicamente ainda o imperador Dom Pedro II, a partir de que a Lei Áurea é assinada, eles saem desse apoio. São chamados os abolicionistas da última hora, ou do 13 de maio. Então ele perde aquele poder que ele tinha, aquele poder político que ele tinha com relação a esses cafeicultores mais antigos, que tinham ainda aquela aristocracia que dava apoio governamental para o imperador. Com a abolição da escravatura, esse controle político se perde, se vai embora. Então não pode ser a B também, tá? Questão extremamente difícil, concordo com vocês, questão pedrada, questão caveira, mas eu não vou fazer questão ligue a bolinha ao quadradinho. Não, não dá, tem que ser questão mais bem elaborada. C. A contestação do poder central criou um processo de libertação indiscriminado de negros escravizados, que trouxe a sociedade brasileira da época a um colapso tanto econômico quanto social. A contestação do poder central, ela se dava por aquelas 4 questões que nós falamos, inclusive uma delas a abolicionista, que depois que foi feita a abolição da escravidão, sem dar nenhum tipo de recompensa para os fazendeiros, sem indenizar eles por eles perder a sua mão de obra, que custou dinheiro, um escravo à época valia um preço de um carro zero hoje, então você imagina um cara que tinha 100 escravos em suas fazendas, da noite para o dia, aquele seu capital simplesmente deixa de existir. Eles queriam uma indenização, não teve. Mas a questão fala sobre a contestação desse poder central, se esse causou uma libertação indiscriminada das pessoas, dos negros escravizados. Não, não houve. Essa contestação estava buscando, ela queria uma libertação, mas não houve. Foi lá com a Lei Áurea, posteriormente, que foi a assinatura, e não causou um colapso social e econômico. A economia dependia da mão de obra escrava. Só que desde 1870, quando começaram as leis, lá desde o Bill Aberdeen, que os ingleses editaram, desde que o tráfico negreiro começou a ser proibido, já os grandes cafeicultores pensaram assim, cara, cedo ou tarde vai acabar.
temos que começar a trazer outra mão de obra. Aí naquele contexto de Belle Époque, aquele contexto de embranquecer a nossa população, de nós sermos mais modernos, temos que trazer europeus. E aí começaram a vir italianos, alemães, os europeus começaram a chegar, os imigrantes que acabaram ocupando essa mão de obra que antes era do escravo africano. Questão C também não é o gabarito, mas vejam o quão complexo é essa questão. Concordo plenamente com as falas de vocês em sala de aula. Foi uma prova pesada, eu sei disso. O objetivo era fazer uma prova pesada, mas já falei, não vou ficar falando toda hora, né? D. Os princípios democráticos republicanos e de liberdade construídos de maneira rápida e eficaz. Foram difundidos nas províncias distantes e isoladas do vasto território imperial. Não, olha só. Desde 1870, o governo já vem perdendo força, desde da Guerra do Paraguai, desde que as leis abolicionistas começaram a ser editadas, que foi lento, foi gradual, não foi rápido. Desde que o Oeste Paulista começou a ganhar protagonismo na economia com os novos cafeicultores, da fundação do Partido Republicano Paulista, todo esse processo não foi rápido, não foi um processo que aconteceu da noite para o dia, é lento, é gradual. E aqui fala que nas províncias distantes, isoladas do nosso território, já estava incutindo então a ideia da república. Não. Lembra aquela frase, e o povo da república? O povo assistiu bestializado. O povo não participou do processo da nossa proclamação da república. Então, havia sim todo o movimento republicano, havia sim toda uma questão envolvendo a busca por uma modernização do nosso país, e essa modernização para os republicanos era a república, mas ela não representa uma participação popular. Não, a população não participou desse movimento republicano. Nossa senhora, que questão pesada. E, vamos lá. O abolicionismo corresponde a uma conjugação de ideias e valores contrários à perpetuação da escravidão em uma sociedade que se pretendia moderna. Então este é o gabarito, e vejam que ele está bem alinhado com o texto que iniciou a questão, fala bem com relação às ideias inovadoras que o Brasil queria se dizer inovador, mas ainda estava preso a esse sistema de mão de obra escrava, esse sistema que era tão contrário ao que a Revolução Industrial trazia, esse sistema ainda agrário, esse sistema agroexportador, com mão de obra escrava, arcaico, não estava condizente com aquilo que o Brasil queria ser, um Brasil moderno, um Brasil, e a escravidão estava no centro dessa discussão. Então, E é o gabarito, e ela fica bem de acordo com o que o texto trouxe aqui no início. Ufa, cara, 13 minutos para explicar uma questão embaçada, questão embaçadíssima. Vamos para 2 então, o gabarito da 1 é letra E, gabarito da 1, letra E. Número 2, questão do Enem, logo senhores, vocês já estão no primeirão. Não, no nono ainda, né, não estou no primeirão, ano que vem. Para alguns, né? Para alguns. Para, sargento. Todos vão estar. Todos, né? Olha nos meus olhos. Todos vão estar no primeiro ano que vem. Então vamos lá, senhores. Enem. Já está se avizinhando para vocês. Vamos se acostumar com essas questões, que vai ser a realidade da vida de vocês logo. Então, Enem de 2010. Para o Paraguai, portanto, essa foi uma guerra pela sobrevivência. De todo modo, uma guerra contra 2 gigantes estava fadada a ser um teste debilitante e severo para uma economia de base tão estreita. Solano Lopes, precisava de uma vitória rápida. Se não conseguisse vencer rapidamente, provavelmente não venceria nunca mais. Vocês viram que a professora Marisa no passado, a Guerra do Paraguai, e justamente foi isso. Solano Lopes começou invadindo, já estava com o seu exército bem mobilizado, bem treinado, e invadiu o Brasil pelo Mato Grosso, pelo Paraná, até Santa Catarina, Rio Grande do Sul, invadiu também o Paraguai era ele, invadiu o Uruguai para ter um acesso para o mar, e isso ele fez muito rápido, ele foi conquistando algumas vitórias. Mas o Brasil teve tempo de se organizar, se organizou uma guerra que ficou longa, que não ficou uma guerra curta como o Solano Lopes queria. E aí o Brasil, com
as suas extensões continentais. Eu digo sempre que uma guerra é ganha por quem tem mais soldados para morrer. E aí o Brasil tinha mais gente para morrer, os voluntários da pátria, e então Solano Lopes acabou levando ferro. A Guerra do Paraguai teve consequências políticas importantes para o Brasil. A já é o gabarito, tá, galera? O gabarito já é a letra A. E diz que representou a afirmação do exército brasileiro como um ator político de primeira ordem. Uma das 4 questões, a questão militar, então, envolve a volta da Guerra do Paraguai. O exército sai vitorioso, sai com moral elevada, mas não encontra esse prestígio no império. Ele não recebe do imperador esse prestígio que eles queriam, protagonismo político, participar mais das relações sociais. Ele simplesmente foi relegado. Calma, você é soldadinho, você é para guerrear, fique aí no seu canto. Então a questão militar está diretamente ligada à volta da Guerra do Paraguai. Mas vamos ver por que não pode ser as outras alternativas. E a B fala o seguinte: confirmou a conquista da hegemonia brasileira sobre a Bacia Platina. Vários colocaram essa questão, vários. Primeiro é uma questão de geografia, tá? Vamos lá, a Bacia Platina que pega aqueles 3 rios importantes do sul, Rio Paraná, Rio Uruguai e Rio Paraguai. Esses 3 rios importantes formam a Bacia Platina. O Brasil, ele não ficou com essas terras, tá? Não ficou para ele, não ficou, tanto que está lá, divisa do Uruguai, Argentina, o Paraguai perdeu algumas terras, para a Argentina principalmente, mas não ficou conosco. Então, a hegemonia sobre essas terras da Bacia Platina, ela continuou sendo entre a Tríplice Aliança, entre Uruguai, Paraguai e Brasil. Claro que economicamente o Brasil era muito mais forte e o Brasil se impôs de uma forma como se fosse uma influência econômica e política mais forte naquela região. Mas não foi nós não pegamos aquelas terras para nós. C. Concretizou a emancipação dos escravos negros? Não foi que concretizou. O que concretizou depois foi a Lei Áurea lá em 1888. Mas participou. Também faz parte, também estava no processo, tanto que o exército quando volta lá, ele não vai mais correndo atrás de negro escravizado que fugiu. Ele disse, não, eu não vou fugir, não, o cara fugiu, é o direito dele. Ou o cara tava comigo lá na guerra, lá tava numa trincheira lá e tava lado a lado comigo, agora só por causa da cor da pele você quer escravizá-lo? Quer bater? Quer matá-lo? Então não. Então não foi a emancipação que se deu com a Guerra do Paraguai, mas participou do processo. D. Incentivou a adoção de um regime constitucional monárquico. Ajudou a cair o império. A monarquia caiu, ajudou a cair. Solucionou a crise financeira em razão das indenizações recebidas. Não, o Paraguai foi destruído, meu irmão. O Paraguai sobrou nada do Paraguai, nem população quase sobrou. E o Brasil saiu endividado, não foi uma solução financeira. O Brasil pegou muita grana emprestada com a Inglaterra e o Brasil se endividou bastante com a Guerra do Paraguai, porque para fazer guerra não é barato. Quando você sai vitorioso, você ainda tem os espólios de guerra, você vai ter depois as indenizações. Se outro país conseguir pagar, e o Paraguai pequenininho, com economia parca, não tinha como pagar as dívidas enormes que o Brasil contraiu com a Inglaterra em razão do fim, né, da vitória da guerra. A 2 estava mais de boa, né? Mais de boa, mas também uma questão difícil, mas estava mais de boa. Gabarito, letra A. A3, Enem. Enem também. Aí a 3 do Enem, já vamos virar a chavezinha um pouco. Nós vamos voltar os nossos olhos para a Europa, para o sistema neocolonial, para o imperialismo. 2022, Enem 2022. Traz aqui o Ato Geral da Conferência de Bruxelas, de 2 de julho de 1890. Tem 2 artigos esse ato, e nós vamos ler esses 2 artigos e vamos ver o que a pergunta tem a dizer sobre ele. As potências declaram que os meios mais eficazes para combater a escravatura no interior da África são, artigo 1º, a organização progressiva dos serviços administrativos judiciais,
religiosos, militares nos territórios da África, colocados sob a soberania e sobre o protetorado das nações civilizadas. Então a solução para acabar com aquela bagunça que, segundo os europeus, existia na África era levar a civilização, levar o nosso exército, o nosso sistema jurídico, a nossa religião, e aí nós vamos estar civilizando essa população e vamos resolver os problemas deles. Meu Deus do céu! Mas esse eurocentrismo se acha mesmo, né? Artigo 2º. O estabelecimento gradual no interior pelas potências de quem dependem os territórios da estação fortemente ocupadas, de maneira que sua ação protetora ou repressiva possa se fazer sentir com eficácia nos territórios assolados pela caçada ao homem. Ou seja, vamos lá e vamos reprimir mesmo, igual houve no Congo, né? Em que os belgas cortavam as mãos da população do Congo para mostrar seu poderio, para mostrar sua superioridade. Quem não me obedecer, eu vou cortar as mãos fora. Ai, 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 que período nefasto da nossa história. E era ontem, ó. Se você olhar de canto de olho, você já enxerga século XIX, século XX. Foi ontem, aconteceu aqui, atrás da nossa história, muito pertinho. Neocolonialismo. Nós vamos ver, nós vamos entrar agora na Primeira Guerra Mundial, que todo esse processo neocolonial é o pavio de pólvora montado para explodir no que houve a Primeira Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial só aconteceu por causa da primeira, então é um efeito dominó, cadeias de destruição, de guerras, de mortes em razão desse processo exploratório aconteceu depois da Segunda Revolução Industrial. No contexto da colonização da África do século XIX, o recurso ao argumento civilizatório apresentado no texto busca legitimar. O que esse processo que eu vou civilizar essa população, ele quer legitimar? Ele quer dar a desculpa para quê? Qual é a desculpa que eu preciso para fazer o quê com relação a que eu vou civilizar essa civilização? Estabelecimento de governos para a constituição de estados nacionais. Era isso que os europeus queriam? Eles queriam lá, com força militar, eles queriam criar novos países independentes, queriam uma nova estado nacional? Não, eles queriam novas colônias, eles queriam mais terras para explorar, eles queriam mais lugar para pegar mão de obra, para pegar mercados consumidores, para pegar matéria-prima. Então, never, não pode ser. B é o gabarito, tá? B é o gabarito. Vamos botar aqui, B é o gabarito. Então fala que é a submissão de espaços para alterar as relações de produções. Se lá eles têm um modo tribal, com um artesanato, eu vou mudar o modo de produção, vou levar o modo de produção industrial, eu vou levar para lá agora a minha indústria, e você vai ser a minha mão de obra, e esse material que está aqui vai ser minha matéria-prima, e vocês que estão aí serão o meu mercado consumidor. Então mudou a relação de produção. Gabarito, o povo vai ser submisso, né? Vai colocar lá as suas leis, vai colocar lá a sua forma de viver. Então vai ter uma submissão daquele povo que está lá, daquele espaço, e vai alterar as suas relações de produção. Perfeito. Essa dava de boa, tá? Essa não de boa, também não, mas dava para chegar na resposta. Até porque, vamos ver as outras alternativas porque elas estão erradas. Às vezes você chega na certa achando o erro nas demais. Então na primeira o erro está muito claro. Eles não queriam criar novos estados nacionais. Não, eles queriam mais colônias. A C. Delimitação da jurisdição para bloquear a expansão capitalistas. Cara, deu um trava-língua agora. Bloquear a expansão capitalista? Nunca, jamais. Expansão capitalista, é expansão, é mais capitalismo. D. Defesa do continente para encerrar as contínuas guerras civis. Eles estão preocupados com aquela população, vão parar com as guerras, eu vou proteger vocês para as guerras. Meu irmão, é exploração. Eles promoviam guerras, então não. E. Reconhecimento da alteridade. Alteridade é a diferença, tá? Reconhecer as diferenças culturais. Reconhecimento da alteridade. Para preservar as práticas tribais. Meu irmão, claro, tem que saber vocabulário, tem que saber o que é alteridade. Mas reconhecer as diferenças e vamos respeitar as diferenças, as religiões, as tribos. Não, é o contrário. É impor. Vou impor a minha forma de viver.
A 3 dava para chegar na resposta, pelas aulas que foram dadas, dava. É uma questão do Enem. 4, questão do Enem também em 2013. Então, 4, questão do Enem 2013. A Inglaterra deve governar o mundo porque é melhor. O poder deve ser usado. Seus concorrentes imperiais não são dignos. Suas colônias devem crescer, prosperar e continuar ligadas a ela. Somos dominantes porque temos o poder industrial, tecnológico, militar e moral. E elas não. Elas são inferiores, nós superiores e assim por diante. Cara, os ingleses se achavam, né? Meu Deus, a última bolachinha do pacote. Se achava o gás da coca. Então vejam, esse início aqui dessa questão do Enem traz o pensamento inglês da época. Lembrando que depois da Segunda Revolução Industrial, a Inglaterra era a maior potência do mundo, com as colônias mais... eu ia falar um palavrão, mais importantes do mundo, com as colônias que tinham maior matéria-prima, mercado consumidor. A Inglaterra tá realmente por cima da carne seca. E lembra da joia da coroa? Quem era a joia da coroa? A colônia que tinha para eles maior importância era a Índia. A Índia. Vamos lá, só para relembrar, tá? O texto reproduz argumentos utilizados pelas potências europeias para a dominação das regiões da África e da Ásia a partir de 1870. Tais argumentos justificam suas ações imperialistas, concebendo-as como parte de uma A. Cruzada religiosa? Era isso? Não. O objetivo era econômico. Claro, a religião foi junto, mas o objetivo era econômico. B. Catequese cristã? O objetivo era econômico. C. Missão civilizatória? Era aquela desculpinha, né? O fardo do homem branco. Gabarito, então, C. Missão civilizatória. O fardo do homem branco. Eu preciso ter uma desculpa para ir lá buscar a economia e a missão civilizatória, então, porque eles eram melhores, eles eram superiores, eles eram melhores, eles tinham que levar a civilização para aquele povo que não tinha civilização. Povo incivilizado. D. Expansão comercial ultramarina. E política exterior multiculturalistas. Ó, turma, essa 4 aqui eu vou anular, tá? Eu vou anular. Eu vou dar um ponto para todo mundo que errou a questão 4. Eu vou verificar as provas agora, vou fazer uma nova correção, porque a 4 tem 2 respostas corretas. A missão civilizatória, estava certo, mas a D também está certo. Houve uma expansão comercial ultramarina. Era esse o principal objetivo, de buscar novos mercados consumidores, de fazer com que as relações industriais e comerciais se estendessem além da Europa. Então, tem 2 possíveis respostas. A 4, tanto a letra C quanto a letra D, é possível a resposta. Então, em razão disso, como são 2 possíveis respostas, eu vou anular a questão. E aquele que acertou ficou com aquele ponto, né, porque a questão está anulada. E quem porventura tenha errado a questão, eu vou conceder um ponto em razão da número 4 ser 2 possíveis respostas. Então, o gabarito seria C e D, mas a gente vai anular, tá? Fechou? Então, a 4, questão 4, atenção, questão 4 está anulada. Eu vou dar um ponto para aquele que errou essa questão. Dá não, porque é dele, né? A questão tem 2 possíveis respostas, mas quem já tinha acertado, já estava computado esse ponto, vai continuar como estava. Fechou? As 4, então, questões objetivas eram essas. Partiremos agora para as questões subjetivas. E aí, deixa eu trocar uma ideia rapidex. Já falei com vocês em sala de aula, mas deixa eu trocar uma ideia com vocês. Galera, olha só. Vocês não foram tantos, tá? Mas foi o meu 7º ano. Eu senti que o meu 7º ano teve grande dificuldade em pegar o seu conhecimento, transcrever ele para o papel e fazer de forma coesa, de forma coerente um texto respondendo a questão. Gente, tem que ser um pouco mais objetivo, tem que responder o que está sendo perguntado. Se eu ficar
vislumbrando demais, se eu ficar aqui imaginando muitas respostas possíveis, eu vou acabar fugindo do que realmente quer, vou acabar fugindo do tema e não respondo propriamente dito a questão. Então tem que ser uma questão que responda o que está sendo perguntado, que tenha coerência e coesão, mas que não seja tão prolixa, que seja mais objetiva para eu poder responder uma questão subjetiva. Ela é mais difícil, ela exige mais trabalho, exige mais conhecimento, e para eu chegar nesse ponto de poder fazer uma questão dessa forma, eu preciso de leitura, tenho que ler bastante o livro, os slides, eu preciso ter bastante conhecimento de leitura, fazer muitas questões e treinar, né? Treinar nas questões, fazer as questões mesmo, senão não dá certo, as questões subjetivas são mais embaçadas. E este ano vai ser o ano inteiro assim, 60% da prova discursiva, 40% objetiva. No ano que vem, no primeirão, aqueles que estiverem no primeirão, vão muda a chave, aí é 70% objetiva e 30% subjetiva. Então de 10, só 3 são de escrever e outras 7 de 10 são de assinalar, porque daí já prepara mais para vestibulares. E agora você tem que pegar tua ideia e transpor ela para o papel. É um pouco mais embaçado, mas é possível. 5. Cite e explique qual foi o principal motivo dos países europeus industrializados, principalmente após a Segunda Revolução Industrial, em avançar seus domínios no que ficou conhecido na história como o período neocolonial. Essa resposta precisava ter uma frase, que é o seguinte: a busca por novos mercados consumidores. Ponto. Cite o que é a busca por novos mercados consumidores. Explique. Em razão da superprodução da segunda revolução industrial, o mercado consumidor europeu não suportava mais a quantidade de produtos produzidos. Então eles foram buscar na África principalmente e na Ásia novos mercados consumidores e acabaram invadindo lá de forma militar ou de forma de protetorado ou de forma mesmo de área de influência. Mas eles foram buscar novas colônias, novas colônias, o neocolonialismo. E nisso, chegando lá, buscando novos mercados consumidores, eles se ligaram, peraí, existe algo além do que só vender os meus produtos. Eu posso utilizar essa mão de obra, eu posso utilizar essa matéria-prima, eu posso colocar a minha empresa aqui em um custo mais baixo do que de repente eu tenho lá na Europa. E aí então a ocupação e a expansão do que hoje é o mundo globalizado, a economia globalizada, tem início aqui no neocolonialismo e no imperialismo. Então a questão, tudo isso que eu falei depois, ela é complemento, mas a resposta em si tinha que conter busca de novos mercados consumidores, em razão do mercado consumidor europeu já estar saturado. Ponto. PT, saudações. Então, 5. Respondendo que é a busca de novos mercados consumidores. 6. Em razão dos avanços tecnológicos científicos do final do século XIX, a Europa vivia um período de euforia e otimismo, pois o desenvolvimento capitalista trouxe significativa melhora de vida de algumas pessoas privilegiadas. Os franceses deram até um nome para este movimento eufórico. Cite como foi denominado este período, quais as melhorias significativas ela trouxe e se elas atingiram toda a sociedade. Então o nome do período, Belle Époque. A Belle Époque. O que foi? Foi uma significativa melhora na qualidade de vida de algumas pessoas que podiam pagar, porque agora tem acesso à luz elétrica, tem acesso ao automóvel, tem acesso até a aviões estão sendo construídos, telégrafos, telefone. Então houve uma significativa melhora de vida para aqueles que tinham condições de pagar. Então chama-se Belle Époque. Foi para todo mundo? Não. Foi para quem tinha condições de pagar, porque o trabalhador, o que estava assalariado no chão de fábrica, a vida estava cada vez mais difícil, jornadas de trabalhos extensas, com pouco descanso, pouco salário, mulheres sendo utilizadas, crianças sendo utilizadas, era muita forma de exploração dessas pessoas que estavam trabalhando nas indústrias surgindo após a segunda revolução industrial. Questão simples de responder também. Teve gente que deixou em branco, galera. Pô, uma questão dessa, que foi falado tanto, não dá pra deixar em branco. Não se assuste, não tenha medo, coragem. Vai, encare, coloque sua resposta. Faça seu cérebro funcionar. Eu sei que o tempo foi um problema para vocês nesta prova em si, mas vai lá, busca, escreve, não deixa em branco. A Belle Époque estava fácil. Se tu coloca só Belle Époque já é meio ponto.
tu já disse o nome do período que os franceses deram. Aí explicando que foi um movimento que para algumas pessoas teve melhorias, a própria enunciado já ajudava e para outras não, já completou a missão. A 6 era isso. A 7 e a 8 fala sobre a unificação da Itália, a 7 e a 8 da Alemanha. Então eu trouxe aqui um mapa para ajudar vocês. Galera, esse mapa, ele não tá só para ficar bonitinho. Eu coloquei ele aqui para ajudar vocês a responderem. Eu coloquei o mapa para ajudar você a responder. Aí quando eu perguntei aqui sobre o processo de unificação italiana, seus principais líderes e qual era a maior potência regional da época que dominou, era só você pegar aqui no mapinha e você encarar aqui, ó, e ir para cima. Lembrar das aulas que o norte da Itália foi dominado, a unificação do norte foi aqui liderado pelo Piemonte e Sardenha, né, pelo reino de Piemonte e Sardenha, onde ele começou com uma luta contra o Império Austro-Húngaro, tá tudo aqui, ó, no mapa, ó. Atrás de territórios que eram vassalos dos austros-húngaros, ele conseguiu, com a ajuda da França, vencer as batalhas e unificou o norte em uma monarquia. O sul, o reino das duas Sicílias. O reino das duas Sicílias estava aqui nas mãos daqueles rebeldes que eram republicanos, liderados pelos Giuseppes, né? Os dois Giuseppes. Aí o mais famoso e o último, aquele que teve aqui no Brasil, o Giuseppe Garibaldi. O Giuseppe Garibaldi, então, ele ficou comandando aqui as duas Sicílias nos seus 1000 homens, os camisas vermelhas. E aqui no centro nós temos os Estados Papais, que depois, mais tarde, na unificação, foi dado o Vaticano para que fosse a sede da Igreja Católica Romana, mas também tinha uma questão, mas os Estados Papais já estavam dominados pelo Giuseppe Garibaldi, que ele venceu os Estados Papais. O sul e o centro, então, está na mão do Giuseppe Garibaldi e o norte de Piemonte e Sardenha. Quem é mais industrializado? O norte. O sul é mais agrário. Quem tem mais poder militar? O norte. Quem tem mais condições de fazer uma Itália única? O norte. Então, Giuseppe Garibaldi, em um acordo, ele vai e entrega o sul para o norte e a Itália fica unificada. Pronto. Essa era a resposta, esse era o contexto que tinha que fazer. Estava no mapa aqui, ó. Era só lembrar das questões. Assim a 8 também. A 8 está aqui, o mapa da Prússia. Então a Prússia, ela tinha uma hegemonia econômica com relação aos povos germânicos. Os povos germânicos não tinham uma unidade de língua, uma unidade de costumes, eles tinham costumes diferentes. Mas uma coisa ligou todos eles, que foi a economia. Por meio de taxas, de tarifas alfandegárias, eles tiveram uma unidade econômica. Essa unidade econômica fez com que eles se aproximassem. Na guerra que aconteceu entre França e Prússia, a Guerra Franco-Prussiana, a Prússia sai vitoriosa. Inclusive, esse é um dos motivos da Primeira Guerra Mundial depois, esse revanchismo francês, né? Que a França saiu humilhada da Guerra Franco-Prussiana, perdeu o importante território de Alsácia-Lorena para a Prússia, e a Prússia então sai muito forte, ela sai muito bem dessa Guerra Franco-Prussiana, ela sai com moral elevada, aquele sentimento nacionalista começou a surgir, começou a estar entre eles, e com esse sentimento nacionalista, a Prússia consegue unificar então a região dos Estados Germânicos e cria o Império Alemão. A Alemanha surge então depois da Guerra Franco-Prussiana. Essa é a resposta, este é o conceito. Não dá para dizer que é fácil, mas também foi muito batido em sala de aula, foi falado muito. E eu deixei os dois mapinhas aqui para ajudar vocês, que daí você vai seguindo os nomezinhos aqui e vai seguindo a história. Esta foi a intenção de deixar os mapas, eles não estão só para bonito, para fazer complemento. Então, os mapas, tanto da questão 7 quanto da questão 8, ajuda a responder. 9. A 9 eu até dei já uns spoilers para ela. Fala sobre as 4 questões que fizeram o imperador cair, né? Então, a partir de 1870, o imperador Dom Pedro II passou a conviver com um grande de sequências de insatisfações, as quais culminaram com o fim da monarquia no Brasil, dando início ao período republicano. Sobre as questões que culminaram com o fim do Império Brasileiro, descreva quais são as 4 principais questões. Explique-as sucintamente, explica muito rapidamente. Então vamos lá. 4 questões. Abolicionista.
A partir de 1870, várias leis começaram gradativamente a buscar a abolição. Acabou em 1888 com a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel. A Lei Áurea é uma questão que derrubou o Império porque aqueles cafeicultores que tinham a mão de obra escrava, principalmente aqueles do Vale do Parnaíba, os mais antigões, os mais velhos, eles deixaram de apoiar o imperador. E a partir disso, então, acabou tendo a questão abolicionista sendo um dos fatores que derrubou o Império. Lembra lá do Barão de Cotegipe, que disse: a senhora libertou uma etnia, mas perdeu um trono? Falou para a Princesa Isabel. Questão abolicionista trouxe para essa questão republicana os republicanos de última hora, ou os dos 3 de maio. Questão, então, política. Questão política. Desde 1870, o Oeste Paulista já vem ganhando protagonismo, já vem ganhando força. E esse Oeste Paulista não quer mais o Império. Ele quer mais autonomia, ele quer federalismo. Ele quer poder pegar empréstimo no exterior. Ele quer ter mais participação política. Ele não quer o Império, ele quer uma república. E essa república, então, representa a modernidade que o Oeste Paulista quer. Eles criam um partido, o Partido Republicano Paulista. E esse partido começa a ser um espinho no nosso imperador Dom Pedro II, porque toda hora estão botando uma charge num jornal dele caindo do trono, dele tropeçando, ou dele velho, gagá, dormindo, lendo os jornais, não acompanhando o avanço que o mundo está acontecendo, que o mundo está tendo. Lembra? A Europa vive a Belle Époque, então não acompanha esse mundo que está surgindo com novas inovações. O Império, para os republicanos paulistas, é arcaico, é o problema do Brasil estar estagnado. Então, questão política envolve o PRP, o Partido Republicano Paulista. Terceira questão, questão religiosa. Na questão religiosa, o Papa, ele editou uma bula. Essa bula... Vamos lá, senhoras e senhores, vamos continuar aqui. Deu uma pane aqui no vídeo, já sanada a pane, vamos resolver. Nós estamos na questão 9, estávamos falando sobre os quatro questões que derrubaram o Império, já falamos de 3, falamos da questão religiosa, da questão política e também da questão abolicionista, faltou falar da questão militar. Então, vindo da Guerra do Paraguai, o exército volta moralizado, volta vitorioso e quer participar das questões políticas. O imperador não deixa, o imperador não quer que o exército participe, o imperador tem medo de que o exército possa derrubá-lo. Olha o que aconteceu, Deodoro. E ele não deixa então participar. O exército já está influenciado por uma filosofia chamada positivismo. Esse positivismo já está nos quartéis. Benjamin Constant é um dos principais líderes positivistas do exército brasileiro. E essa filosofia diz que para que o Brasil, para que um país, na verdade, possa prosperar, ele precisa de um líder forte, ele precisa de que alguém comande para que tenha ordem, e dentro dessa ordem possa se alcançar o progresso. Ordem e progresso, hein? Essa teoria positivista, então, ela vê que o imperador já está fraco, que a monarquia já é uma monarquia fraca, ele não representa a força que precisa para se alcançar, então, essa modernidade, e que a república se faz necessária com um líder forte. Então o exército deixa de apoiar o Império, principalmente após a volta da Guerra do Paraguai, quando eles buscam esse protagonismo e não recebem, o imperador não lhes dá o que eles queriam. Então as 4 questões que envolvem a queda do imperador. Essa era a questão 9. A questão 10, então, a questão 10, vamos lá, a questão 10. Cite 4 das principais características da primeira Constituição da República Brasileira. Só 4, eu coloquei mais aqui, mas só 4. A Constituição de 1891, a primeira Constituição da República, ela era presidencialista, deixou de ser o monarca. Porque não tinha um monarca, deixou de ter o poder moderador, agora são só os 3 poderes, que são legislativo, executivo e judiciário, harmônicos entre si, independentes e harmônicos entre si. O voto passou a ser um voto universal, pero no mucho, porque era para homens alfabetizados maior de 21, e excluía os praças militares, excluía os clérigos, excluía os mendigos, então não era tão universal assim, a mulher estava fora. Também tinha o Estado laico, a grande nacionalização que aconteceu, que todos os estrangeiros foram nacionalizados, e a questão do federalismo. O Brasil se tornou então uma federação.
Assim, senhoras e senhores, encerramos nosso feedback, as 10 questões, já conversamos em sala de aula, foi uma prova pesada. A questão 4, então, está anulada, vou dar essa pontuação para quem não acertou. E nos vemos na próxima aula aí em sala de aula. Valeu, galera, brigadão, fiquem com Deus, até mais.